Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista, sou educadora em diabetes, trabalho na Secretaria de Saúde daqui de Piracicaba, na Clínica de Atenção a Doenças Metabólicas, na CADME, e vim conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre a abordagem nutricional para o paciente com diabetes. E não tem como a gente falar de diabetes sem falar de carboidratos, né? Então, onde é que a gente encontra os carboidratos? Nas frutas, né? Na forma de frutose, no pão, no arroz, na forma de amido, nas bolachas, no mel, nas massas, no leite, na forma de lactose, na batata, no próprio açúcar, no doce, nos doces, de uma maneira geral. Mas então, uma pessoa com diabetes pode comer churrasco à vontade, né? Não tem carboidrato, não apareceu aí, né? Não é bem assim. Então, eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês o efeito dos outros nutrientes na glicose. Então, a gente vê aqui que o carboidrato, a partir de 15 minutos, ele já começa a liberar glicose na corrente sanguínea e 100% dele é convertido em glicose. A proteína, uma porcentagem um pouco menor, de 35 a 60, em torno de 3 a 4 horas, começa a se converter em glicose no sangue. E a gordura, uma menor proporção, e um tempo aí mais tardio, em torno aí de 5 horas. Então, a partir disso, nós vamos desconstruir aí alguns tabus alimentares e dar alguns nortes, então, em relação às orientações para o paciente com diabetes. Então, comecei aqui com o clássico, né? Quem tem diabetes não pode comer beterraba? Aí eu trouxe um comparativo, né, de informações nutricionais que a gente retira de livros e tabelas. E eu trouxe a beterraba crua, a beterraba ralada, né, e a cozida, comparado ao filão aí, ao pãozinho francês, que é o grande vilão aí que todo mundo teme. E aí a gente vê que a quantidade de carboidrato da beterraba é pequena, né, que não é, não tem razão de ser a gente restringir ou até mesmo proibir o consumo de beterraba, não faz sentido algum. Fora a quantidade de fibras que tem, as vitaminas e os minerais. Então, a quantidade de carboidrato é pequena. A beterraba não é rica em açúcar, ela tem um sabor adocicado, mas nada que precise ser restringido. E quem tem diabetes não pode comer nada que vem debaixo da terra. Isso é mito ou verdade? Aí eu trouxe para mostrar para vocês a cenoura comparada aí com a batata, que também aí é um alimento que também gera um pouco aí de confusão. Mesma coisa, a cenoura, tanto crua quanto ralada, quanto cozida, perdão, tem quantidades pequenas, né, de carboidrato aí perto da batata, do pão e de outros cereais e tubérculos que a gente vai ver. E no mesmo sentido também tem mais fibra, vitamina A, que todo mundo sabe. Então, também não tem razão de ser a gente restringir ou proibir o consumo de cenoura. Nem de batata a gente vai ver como opção, como substitutos aí para outros carboidratos. Como nesse exemplo aqui, ó. Então, a batata, ela entra como substituto do arroz, do macarrão. Então, eu trouxe uma média de porção aí de 30 gramas de carboidrato que a gente encontra em uma batata cozida, média, em 4 colheres de sopa de arroz cozido, em uma escumadeira de macarrão, em uma colher de sopa cheia de farinha de rosca, de trigo, de farinha de milho, farinha de mandioca, tapioca, as farinhas, né, farofas, que tem uma quantidade de carboidrato maior, porque ela está concentrada na forma de farinha, ou 2 colheres de sopa aí de polenta. Então, todos esses exemplos, eles são equivalentes de carboidrato, tem aí em torno de 30 gramas. Então, isso nos dá margem para a gente apresentar substituições de equivalentes de carboidrato para os nossos pacientes. Bolacha, água, sal e torrada são opções melhores que o pão francês para controlar a glicemia? Também é um mito bem comum e a gente vai ver que não, né? Aí eu tenho exemplo de 5 torradas, 6 bolachas de água e sal e um pão francês, todas essas equivalentes com a mesma quantidade de carboidrato, 30 gramas por porção. Então, a gente vê muitas vezes o paciente não come o pão, é proibido de comer o pão, vai lá, às vezes não consegue nem contar para a gente
quanto de bolacha que ele come. Ou você vai ver ele está comendo meio pacote de bolacha, água e sal. Então, é uma substituição que não tem muito sentido, ainda mais se a gente for considerar que a bolacha é um ultraprocessado, tá? Comparado com o pão, que é processado apenas. Mas e a torrada de pão francês? Que isso aí também já aconteceu de falarem, de a gente ouvir. E se eu torrar o pão, né? Ele fica com menos açúcar, né? Não tem sentido também. A gente só tira a água e, na verdade, você acelera a absorção desse carboidrato, dessa glicose quando você torra o pão, porque o amido ele sofre o processo de destrinização. Então, não tem também sentido. Não que você não possa comer o pão torrado, né? De pão, uma torrada de pão. Mas não tem sentido achar que tem menos carboidrato ou que é melhor para a glicose. Apesar disso, né, de ter essa diferença na absorção, o mais importante ainda para a glicemia é a quantidade, não necessariamente a fonte de carboidrato. Aí eu trouxe esse esquema para mostrar para vocês que uma porção de carboidrato, que gira em torno de 15 gramas, você tem equivalentes aí em uma maçã, um copo de leite, uma fatia de pão, uma colher de sopa de açúcar, né? Todos aí com a mesma quantidade de carboidratos. Claro que o efeito a gente vai ver que é um pouco diferente, mas o impacto na glicemia é praticamente o mesmo. Por isso que eu também trouxe esse gráfico que vai mostrar que a quantidade ela impacta muito mais na glicemia. Então, quanto mais eu como, mais a minha glicose aumenta. Então, é diretamente proporcional à quantidade. E aí, como princípio básico da orientação para o paciente com diabetes, eu não podia deixar de falar das fibras, né? Que são partes de grãos, cereais, vegetais e frutas que não são digeridos pelo nosso corpo e que passam quase que intactas pelo sistema digestivo e são eliminadas pelas fezes. E aí ela tem um papel aí importante no controle da glicemia. E onde que a gente encontra? Né? Nos cereais integrais, nos farelos, nas verduras, nos legumes, né? Nas frutas, nas leguminosas, nos feijões, nos grãos. E além de diminuir a absorção de açúcar no intestino, ela também melhora o funcionamento desse intestino, reduz a absorção de colesterol e gordura e aumenta a saciedade. Então, a gente tem mais do que encorajar o consumo de alimentos ricos em fibra. Mas também não adianta, a lei da quantidade continua valendo. Não é porque aquele alimento, come arroz integral, então arroz integral é a melhor opção. E aí você comer grandes quantidades de arroz integral, daria na mesma. É preferível, então, ficar com o branco e comer quantidades menores. Né? Então, e tem outros tipos de fibras também, né? Não precisa ser o arroz integral. Parece que só quem tem diabetes que deve comer arroz integral. Não, tá? Então, a gente tem que estimular o consumo regular de várias fontes de fibras. E aí eu trouxe um exemplo grosseiro, que só para vocês compararem o efeito, né, de uma alimentação ou de um alimento tem fibra, né, que tem mais fibra, que é rico em fibra, com o pobre em fibras. Isso se for na mesma quantidade, né? Então, o pão branco ele vai ter uma absorção mais rápida, então ele acaba elevando um pouquinho mais a glicemia do que um pão integral. Mesma coisa, uma refeição com e sem salada. Então, a curva é mais acentuada quando eu não tenho fibra. A fibra ela é capaz de achatar essa curva aí da elevação de glicose no sangue. E mesma coisa, consumo de suco e fruta, né? No suco você tem a frutose ali desassociada da fibra, que se converte rapidamente em glicose no sangue. E quando eu consumo a fruta, além da questão da mastigação, eu também tenho a fibra ali presente, tá? Então, para controle de glicemia, a gente evitar o consumo de sucos mesmo naturais, tá? Então, os ultraprocessados aí de pozinhos, isso aqui não precisa nem comentar. E como que eu faço para aumentar, né? Como que eu estimulo meu paciente a aumentar o consumo de fibras? Então, trocando suco por frutas, acrescentando vegetais crus e cozidos, né? Acrescentando esses cereais ou esses farelos, linhaça, aveia, chia, nas refeições. E não se esquecer de tomar água, né? Para fazer o efeito aí esperado das fibras, tá? Então, acrescentar vegetais crus nas refeições e nas preparações, no omelete, no arroz e como forma de salada mesmo. Aqui eu quis trazer rapidamente para vocês um pouquinho sobre açúcar e adoçante, tá?
A gente já sabe que não importa o tipo de açúcar, o efeito na glicose é o mesmo, açúcar é açúcar, se ele for mascavo, demerara, cristal, refinado, o impacto na glicose é o mesmo. Muitas vezes o paciente vem com essa ideia de que se for o mascavo ou o demerara vai ter menos impacto, ele é menos processado, mas na glicose o efeito é o mesmo. E mesma coisa o mel, tá? O mel também se converte em glicose rapidamente no sangue. Aqui eu trouxe alguns tipos, os principais, né, os mais conhecidos de adoçante, né, de edulcorante. A gente tem os que são químicos, artificiais, os que são naturais. Os pacientes costumam reclamar muito do gosto de remédio, gosto residual na boca, que a gente sabe que é do ciclamato, da sacarina, mas quando você vai perguntar, é o que a maioria consome. Então, evitar de orientar, qualquer adoçante, troca açúcar por adoçante. Não, escolha ou o sucralose, que tem um sabor mais parecido com o do açúcar, o do stevia, que é mais natural, está bem conhecido agora os poliálcoois, né, sorbitol, xilitol, o eritritol, mas ainda a gente tem um custo não muito acessível, né, a sucralose e a stevia já está um pouquinho mais acessível e pode ter um sabor um pouco mais agradável do que o ciclamato e a sacarina. Outra dúvida bastante frequente é em relação ao fracionamento, né? Os pacientes chegam falando, eu tenho diabetes, eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Não, nem de 2 em 2 horas e nem necessariamente a cada 3 horas. Né? Essa questão de fracionar a refeição depende também muito do medicamento, né, do hipoglicemia oral que o paciente está usando, das doses de insulina, né? Se são múltiplas doses, quais insulinas esse paciente faz uso. Senão, não tem sentido de ficar comendo necessariamente porque deu 3 horas de intervalo, né? Então, a gente tem que dar autonomia para o nosso paciente, para ele identificar os sinais de fome, né? Controlar a fome excessiva, se antecipar a esses sinais mais excessivos de fome, né? E não necessariamente comer em função do relógio. Claro que se ele tem uma rotina alimentar, o corpo acaba acostumando e é mais fácil de controlar o diabetes, né, a glicemia. E aqui eu trouxe um modelo de prato, que também a gente utiliza muito, é muito didático para se utilizar na prática, em que a gente orienta o paciente a dividir o prato no meio e já ocupar metade desse prato com vegetais, legumes e verduras. Né? Destacar bem que a batata não entra aí, a batata vai entrar naquele 1/4 de cima do prato, então pode entrar ali arroz, mandioca, farofa, farinha, batata, polenta, o próprio macarrão, trouxe um exemplo de macarrão, mas reduzida a porção, né? Nesse quadrante aí. Então, quando você desenha, fica mais fácil, mais visual para o paciente ver. E o outro, 1/4 que sobra, a gente divide no meio entre proteína vegetal e animal. O mesmo dá para fazer com macarrão. O problema é que, muitas vezes, quando o paciente vai comer macarrão, ele come só o macarrão, ele não faz essa divisão no prato. Então, é sempre importante a gente frisar a necessidade de dividir, imaginar uma divisão no prato aí com metade de verduras e legumes e distribuir o carboidrato e a proteína no restante, né? Então, mais uma vez, a quantidade de comida né, que a gente coloca no prato é tão importante quanto a qualidade do que a gente come. Então, um prato feito é com comida de verdade. Ter rotina alimentar, lembrar que final de semana também conta, né? E a variedade dos alimentos dentro de cada grupo. E nos lanches intermediários e café da manhã, sempre combinar uma fonte de carboidrato ou com fibra, proteína, né? Ou gordura de boa qualidade, né? Fugir daquele pão com café somente e açúcar ainda, né? Então, colocar um queijo, um ovo mexido, do grupo das oleaginosas, né? As castanhas, o amendoim, né? O coco, abacate, as fibras, né? Então, aveia. Então, nunca comer o carboidrato sozinho nessas refeições intermediárias, né? A fruta ou o pão associado, então, com uma proteína ou uma gordura aí, boa, de boa qualidade ou fibra. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.